jovens, amados irmãos e amadas irmãs, é uma grande satisfação e alegria estar aqui falando para todos vocês. Espero que podemos assimilar essa palavra e dependemos do Senhor e do Espírito falar conosco. Amém? E graças ao Senhor, nós chegamos à mensagem 2 desta conferência de geração final. Estamos numa geração final. A volta do Senhor está iminente. Graças ao Senhor. Ontem, irmão, deu um ótimo começo para nós. Agora nós vamos continuar, né, e vamos terminar no domingo à noite. Aqui, então, o que coube para mim falar, o tema é o cuidado que enlaça. Ontem foi a visão que cega. Hoje é o cuidado que enlaça. Então, irmãos, aqui tem um esboço que gostaria de ler rapidamente com vocês. O evangelho que nós pregamos, irmãos, o evangelho que nós recebemos é um evangelho completo. Amém? Geração final vive esta realidade, a realidade deste evangelho completo. E depois a salvação que nós ganhamos, irmãos, não é apenas salvação inicial, é uma salvação completa, é uma salvação que nos leva a todos os jovens que estão aqui nos vendo, nos ouvindo, para o reino. Esta que é a salvação plena. Ó Senhor Jesus! E o lugar do cuidado é a igreja. Não há outro lugar que podemos ser cuidado e dia a dia, passo a passo, alcançar a salvação plena. É a igreja. Amém. E depois, irmãos, amados irmãos e irmãs, a vida da igreja é uma esfera gostosa, é um ambiente adequado, propício para nos levar a alcançar essa plena salvação. Vocês estão no lugar certo. Aleluia. E também, né, em Salmo 110, versículo 1, Salmo 110, depois nós vamos ver esse salmo ainda mais um pouquinho mais para frente. Aqui diz que é a igreja que produz os jovens como presente de Deus Pai para Filho. Aleluia! Ó Senhor Jesus, nós podemos citar alguns exemplos de cuidados que os jovens têm hoje. Só queria lembrar vocês que no meu tempo, da minha geração, a gente não tinha esse cuidado aos jovens. Vocês são privilegiados. Nós tínhamos que nos virar, não é? De alguma maneira. Então era assim, quando chegava a conferência, a gente se esquentava bastante, fervoroso, liberava o Espírito, era ambiente celestial e a gente não queria mais ir embora. Sabemos que terminava a conferência, segunda-feira seguinte, nosso espírito ia se esvaziando. Ó Senhor Jesus, mas graças ao Senhor, hoje tem cuidado de jovens nas igrejas. Quer seja pela própria conferência Geração Final, também por lives de 110%, também temos Avança Jovem. Amém? Avança Jovem. Que esse Avança Jovem não é mais só jovens, contagiou toda a igreja. Agora você pode dizer, o quê? Avança Sênior também, Avança Velhos, qualquer avanço que você imaginar, avança terceira idade, amém? Avança todo mundo. Tudo foi iniciado pelo serviço de jovens das igrejas. E esse Avança Jovem tem duplo objetivo. Primeiro é pregar o evangelho. Nós temos jovens que se engajam, né, a essa Avança Jovem, saem todo mês ou uma vez em cada 2 meses,
para a rua, né? Levando, posso orar por você, oferecendo livros, não é verdade? E esse Avança Jovem também tem outro aspecto que é de rede de cuidados. Ao mesmo tempo que eles pregam o Evangelho, tenham contatos e já a rede de cuidado dos jovens já cuidam desses cuidados. Graças ao Senhor, tudo isso para não perder o tempo. E nós damos graças ao Senhor pelo serviço de jovens nas igrejas. Queria dar uma palavra para os irmãos responsáveis, irmãos líderes que estão nos ouvindo, né? Dê uma oportunidade para os nossos jovens. Vamos dar inclusão aos nossos jovens. Eles são a nossa próxima, quer dizer, é a geração atual, né? Senhor Jesus. E eu queria dizer um pouco da experiência, do testemunho do Timóteo da Bíblia. Em Atos 16, você vê ali que quando Paulo encontrou com ele, aí duas igrejas, Icônio e Listra, davam bom testemunho dele. E Paulo decidiu levar o Timóteo nas suas viagens missionárias. Irmãos, sabe quantos anos tinha o Timóteo? Você sabe? 15 anos. 15 anos. Quem tem 15 anos aqui? Todos são maiores que 15 anos, não é? Imagine, 15 anos Timóteo já foi chamado para ajudar Paulo na obra e se tornou o cooperador mais fiel, de total confiança de Paulo. Paulo confiava nele totalmente, 100%. Né? Ele podia ficar tranquilo que quando mandasse o Timóteo, Timóteo ia fazer o seu trabalho, que é encargo de Paulo para aquela igreja, né, de uma maneira fiel. E mais, irmãos, quando Paulo enviou Timóteo para ajudar a igreja de Tessalônica, sabe qual a idade dele? 18 anos. E ele foi sozinho, hein? Paulo enviou ele sozinho. Depois, com 20 e poucos anos, Paulo deixou ele em Éfeso, né? Paulo já estava de viagem para Macedônia, e deixou ele em Timóteo em Éfeso. Todos os presbíteros da cidade eram mais velhos que eles. Todos são mais velhos, talvez quarentões, cinquentões, sessentões, os tons, né? Para enfrentar esses tons não é fácil, né? Aleluia! Mas Timóteo estava lá firme, né? Senhor Jesus. Então, encorajamento para as igrejas manterem ainda reforçar mais o serviço de crianças. Hoje nós temos equipe mirins de comportagem dinâmica. Vocês sabiam disso? São meninos e meninas, não é? De 10 anos, 11 anos, 12 anos. E os adultos, quando veem eles falando, perguntando se querem orar por eles, os adultos derretem. Não há barreira nenhuma, se abre totalmente para eles. E eles agem maravilhados, e acabam sendo maravilhados como as crianças fazem esse trabalho. Não existe, eles falam assim, não existe em outro lugar. Só vocês que estão aí fazendo esse trabalho de pregar evangelho. Você tem amor pelo evangelho, você tem amor pelas pessoas. São todos nossos meninos e meninas, não é? Senhor Jesus, então, reforçar serviço de criança nas igrejas, reforçar serviço de adolescente nas igrejas, reforçar serviço de adolescente, de jovens, não é verdade? E também quero lembrar vocês do SEAP. É importante irmos por SEAP. Vocês jovens, eu sei que muitos de vocês estão trabalhando, não é fácil trabalhar. Dizem que home office seria mais leve,
Mas não, tenho ouvido que home office você trabalha muito mais, não é verdade? Mas não importa, se você tiver oportunidade, converse com o seu chefe para te dar uma semana ou até 2 semanas. Fecha essa semana ou 2 semanas, vai para o SEAP. Eu tenho testemunhos vivos de pessoas, de irmãos da igreja que foram para o SEAP e voltaram outra coisa. Tem um que foi e não quer voltar mais. Querem continuar lá e hoje está sendo aperfeiçoado como comportor dinâmico. Senhor Jesus, tudo isso, irmãos, ou não é para apressar a vinda do Senhor? Nós estamos vivendo um momento realmente de geração final. Oh, Senhor Jesus. Também, irmãos, sobre SEAP, sexta-feira passada, irmão Esdras falou que, ele estava falando de Efésios 4, 11 e 12, ele falou assim, mais ousado do que eu. Ele falou assim, toda a igreja precisa ser aperfeiçoada. Vocês se lembram? Toda a igreja precisa ser aperfeiçoada. Ó Senhor Jesus, precisamos ser aperfeiçoados, meus irmãos. Amém, aleluia. Depois temos a rede de cuidados. Graças ao Senhor, esse serviço é recente, né? Já falamos, vamos falar um pouco mais ainda. Hoje nós estamos no ministério do apóstolo João. Vamos ver os versículos. Nós vimos que os 3 evangelhos anteriores são de pregar evangelho. Mas o ministério de João, no seu capítulo 21, né, ali nós vemos o cuidado, apacentar e pastorear. Senhor Jesus, e outra coisa, você sente cuidado na vida da igreja? Diga amém. Se você sente cuidado, agora é sua vez cuidar de outros. Amém? Então vamos lá. Os primeiros 3 evangelhos, né? Primeiro quero começar com o mandamento do Senhor sobre o evangelho, que está em Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20, né? Eu acho que muitos de vocês sabem desses versículos de cor e salteado, mas não importa, a palavra é viva sempre. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O Senhor, nesse momento, Ele recebeu toda a autoridade, tanto no céu como na terra. E versículo 19, ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, ele recebeu toda a autoridade. Vocês não precisam ter medo, vá pregar evangelho, que o Senhor Jesus, essa é a ordem do Senhor Jesus. Amém? Irmão Pedro sempre nos fala do leão. Quem se lembra do leão? Leão está preso em você, está enjaulado em você. Solta leão! Como que faz para soltar leão? Isso, posso orar por você? Solta esse leão aí. Aí o leão faz o resto. Aleluia. O leão faz o resto. Deus faz o resto. Não se preocupe nem o que vai orar. O Espírito te conduz a orar as palavras para serem oradas. E as pessoas quando recebem, puxa vida, tenho visto tantos testemunhos de pessoas que são tão tocados por uma oração simples, que as pessoas que saem para pregar evangelho fazem, são tão tocados. Isso é por quê? Porque é o Espírito trabalhando. Amém? Então, irmãos, não tenha medo de pregar o evangelho. Você fala assim, mas eu sou tímido. Irmãos, timidez
tem solução. Timidez tem solução. Lembra do Timóteo, que ele era meio tímido? Não é verdade? E o Paulo disse para ele: Deus não nos deu o espírito de covardia, deu o espírito de poder, de amor e de moderação ou sobriedade. Aleluia! Irmãos, então vocês fiquem à vontade para pregar o evangelho. Leve essa oração, deixa escapar. Posso orar por você? O resto o leão faz. Quer dizer, o Espírito faz. Amém? E depois, segunda coisa é ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor está conosco. Oh, Senhor Jesus. Isso é em Mateus, né? Então, esse ensinando a guardar todas as coisas é o cuidado na igreja. É a rede de cuidado na igreja. Oh, Senhor Jesus, hoje tantas pessoas querem ser cuidados, nunca houve tantos, né? Que querem ser cuidados. Então, irmãos, estamos engajados nesse fluir, nesse encargo de cuidar das pessoas. Depois em Marcos 16, também finaliza desta forma. Versículo 15, diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui é pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Às vezes a gente escolhe pessoas para pregar o evangelho, mas aqui o mandamento do Senhor é para pregar a toda criatura. E isso é complementado por versículo 20, diz assim: E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. São duas coisas, né? Uma é toda criatura, num versículo, e outro versículo é toda parte. Ó Senhor Jesus, temos que pregar para todo mundo, e em todo lugar, Senhor Jesus. E aí, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Graças ao Senhor, os sinais seguem quem prega o evangelho. Senhor Jesus. Aí, vamos para Lucas 24, 47. Olha só. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Aqui, irmãos, fala assim: eles pregam o arrependimento para a remissão de pecados. Quer dizer, quando você sai para pregar o evangelho, o Senhor te dá autoridade para até perdoar pecado das pessoas. Está assustado, né? Ó Senhor Jesus. Você lembra quando trouxeram um paralítico diante do Senhor e desceram um paralítico, os amigos dele, do teto, fizeram um buraco no teto, desceram ele, e o Senhor ficou maravilhado com a fé deles, não é? E tamanha fé. E o Senhor disse assim: perdoados sejam os seus pecados, não é? E aí tinha um zum no meio lá, dizendo: poxa, quem é ele para perdoar os pecados? Quem é ele? Qual que autoridade ele tem para perdoar os pecados? O Senhor, percebendo o zum, o Senhor disse: que é mais fácil dizer, estão perdoados os seus pecados, ou levanta-te, toma o teu leito e anda? Ele diz: Filho de Deus tem autoridade para perdoar os pecados. Na verdade, é o pecado que afasta homens de Deus.
Pecadores, por causa dos pecados, ele não consegue se aproximar de Deus. Então essa 24:47 habilita você, né, a ajudar os pecadores a voltar para o Senhor. E quando ele volta para o Senhor, seus pecados são perdoados. Senhor Jesus! Esses são 3 evangelhos primeiros que falam de pregação do evangelho. Agora nós vamos chegar no último evangelho, que é de João. Ministério de João é um ministério de cuidado, é rede de cuidado, porque seu ministério é de remendar as redes, remendador, né? Então vamos ver, e nós estamos hoje no ministério de João. Irmãos, nós estamos na época de Apocalipse. Estamos vivendo na era de Apocalipse. Por isso que os irmãos sugeriram esse nome, esse tema, esse título para a conferência desta vez, que é Geração Final. Geração Final. Então nós estamos na época do Apocalipse, que é a era dos 7 Espíritos. O Senhor quer andar, o Senhor tem pressa. O Senhor deseja andar com pressa. Ah, Senhor Jesus. Então vamos lá para o João, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 15. Vocês sabem disso. São 3 perguntas que o Senhor fez ao Pedro. Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Os cordeiros são mais novos, mais jovens, mais tenros, no nosso caso eles são irmãos mais novos, né, novatos. Então o que eles precisam? Precisam de ser apacentados. Então isso é o cuidado que nós devemos dar a eles, né, na vida da igreja. E versículo 16, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Até os irmãos da igreja, que com certo tempo de vida da igreja, precisam de ser pastoreados. Amém? E depois, versículo 17, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Aqui está a rede de cuidado, né? Agora quero chamar a atenção de vocês nessas 3 perguntas. Nas 2 primeiras, quando o Senhor fez a pergunta para o Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Esse ama-me no original é ágape, ágape, não é? O verbo do ágape, que é amor de Deus. Mas Pedro respondeu ao Senhor nas 3 ocasiões com filéu, né? Ó Senhor Jesus. E na última pergunta, o Senhor parece que teve que descer ao nível de Pedro. Então o Senhor também perguntou: tu me amas? Em filéu, né? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, precisamos subir o nosso nível de amor, subir até o amor ágape. Amém? Cuidados, irmãos, se você não tem amor ágape, vai ser difícil, porque certamente vai acontecer situações que você vai ter vontade de chutar pé de barraca. Eu vou desistir, não é verdade? Você precisa
do amor ágape para cuidar das pessoas. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, então nós estamos na época de Apocalipse, né? Senhor Jesus, aqui vou junto com vocês ver Lucas capítulo 10. Essa história é muito interessante. Lucas 10, de versículo 30 em diante. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Irmãos, esse homem pode ser qualquer um de nós. Nós éramos assim, estávamos no mundo. Às vezes a gente pensa que o mundo, não é, nos trata bem, é bonito, tal, e colorido. Olha só o que o mundo acaba fazendo com a gente, não é verdade? Ele veio cair em mãos de salteadores, e os quais também, depois de tudo lhe roubarem, o mundo rouba você, o mundo e causar-lhe muitos ferimentos, o mundo machuca você, e retiraram-se, deixando-o semi-morto. Esse é o que o mundo sabe fazer muito bem, não é verdade? E aí, irmãos, versículo 31 diz: casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Passou de largo significa, passou longe, né? Não queria nem se aproximar. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Ficou longe, não queria nem se aproximar. E o homem lá, coitado, machucado, golpeado, semi-morto, quem vai salvá-lo? E esses dois aqui, sacerdote e levita, supostamente são aqueles que servem a Deus, não é verdade? Então eles deveriam se aproximar desse ferido e lhe ajudar, mas eles não fizeram isso, não fizeram o que deveriam fazer. Então, irmãos, deixaram esse semi-morto machucado ali no caminho, caído. E aí então 33 diz: certo samaritano, quem será ele? Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. Essa é a nossa história. Estávamos lá machucados, abandonados, ninguém nos queria ajudar. Aí veio o Senhor Jesus. O Senhor se compadeceu de nós. Oh, Senhor Jesus. Alguém pregou o evangelho para ele. Amém? O Senhor pode usar você, transmitir a compaixão do Senhor através de você para o homem. Senhor Jesus. E chegando-se, né, aproximou-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, ele fez aqui os primeiros socorros, né? Pregou o evangelho, cuidou desse amigo aqui, né? Aplicando óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Amém? Então, primeiro aqui, ele pregou o evangelho, né? Você, irmã, ou comportou, encontrou alguém e prega o evangelho, esse tal é salvo, não é verdade? Então, aí, irmãos, o que aconteceu? Nesse caso, o bom samaritano levou-o para uma hospedaria. Você sabe o que hospedaria aqui é? Hospedaria aqui é a igreja. É o melhor lugar para sermos cuidados. Melhor lugar para crescermos
em vida. É o melhor lugar para podermos alcançar a plena salvação. E aí, irmãos, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: sabe quem é esse hospedeiro? Pode ser você, eu, qualquer um de nós. Amém? Quer ser hospedeiro? Na hospedaria? Vamos cuidar das pessoas. Entregou ao hospedeiro 2 denários. 2 denários. Isso significa que o Senhor deu dom para todos nós. Nós temos dom para cuidar das pessoas, sim. Não diga que não tem. Tem. Amém? Todos nós sabemos como cuidar. Aqui disse, deu 2 denários e os entregou ao hospedeiro. E disse ao hospedeiro, disse para você, disse para mim: cuida deste homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Ou seja, se você gastar mais coisas, ter mais custos com ele, na volta, quando eu voltar, eu te reembolsarei, eu te restituirei. Mas quem está falando isso é o Senhor. Então, quando o Senhor voltar, seria a segunda vinda do Senhor. Isso queremos chamar a atenção dos irmãos. A segunda vinda do Senhor está muito próximo. Então, vamos cuidar das pessoas, né? E aqui ele disse: eu indenizarei quando voltar. O que aqui que significa indenizar? Indenizar é dar galardão. Galardão do reino. Herdar o reino. Ó Senhor Jesus. Então esse versículo é muito bom. É a segunda vinda do Senhor. O Senhor irá então nos dar esse prêmio, essa recompensa de poder reinar com Ele os 1000 anos. Senhor Jesus. Aleluia. Então, hoje temos comportagem dinâmica, temos Expo Livro, temos Avança Jovem, que já falei, temos Mulheres Conectadas. Uma novidade, comportor por hora. Sabe o que é comportor por hora? Depois eu explico. CEAP. CEAP, aleluia. Senhor Jesus, todos nós precisamos ser aperfeiçoados no CEAP. Mas, irmãos, o encargo mesmo aqui é formação do exército de jovens santos. Amém? Então vamos lá, irmão Pedro sempre tem nos ajudado com Salmo 2 e Salmo 110. Vamos ver os dois? Vamos lá. Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Irmãos, esses reis da terra estão possuídos pelo Satanás. Eles querem conspirar contra o Senhor. E eles dizem: rompamos. Acabou com eles. Eles não sabem o que fazer. Isso é demonstração de que o Senhor zomba deles. O Senhor é que manda. Amém? Ó Senhor, você quer estar do lado do Senhor? Senhor Jesus, na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei e sobre o meu santo monte Sião. Esse monte Sião é o lugar da morada de Deus e também dos vencedores, da parte mais forte da igreja. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho,
e hoje te gerei. Esse é o nosso irmão primogênito. Ele é igual a nós, ele tem a humanidade. E Deus reconheceu a sua humanidade. Ele foi aprovado por Deus. E a sua humanidade foi inserida na pessoa de Deus. Ele foi glorificado como homem. E hoje há um homem na glória. Aleluia! Se ele está na glória, nós também podemos estar. Aqui está aberto a porta para a nossa glorificação. Você só encontra esse tipo de falar na igreja. Ó Senhor Jesus, desde salvação inicial até passando pela justificação, santificação, transformação, conformação e finalmente glorificação. Senhor Jesus. E aí, versículo 8, o pai fala com o filho: pede-me, eu te darei as nações por herança. Aleluia! O pai disse para o filho: você pode me pedir qualquer nação, daria as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Já está escrito que essa terra é de Deus. Amém? Não duvide mais, vamos estar do lado de Deus. Vamos fazer a sua vontade, pregar o evangelho. E ali no versículo 9 diz: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Em Apocalipse 12, 5, ali também fala do filho varão que regerá as nações com cetro de ferro. Nós também vamos fazer parte. Senhor Jesus, Senhor Jesus, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho. Beijar o filho. Aleluia. Ó Senhor Jesus, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Irmãos e irmãs, vocês são bem-aventurados. Nós temos onde nos refugiar. Aliás, nós temos em quem nos refugiar. Esse refúgio nosso não é um lugar físico. Esse refúgio nosso é uma pessoa. Oh, Senhor Jesus. Aí vamos para Salmo 110. Aqui, Salmo 110 diz: disse o Senhor ao meu Senhor. O Senhor, Deus, disse ao meu Senhor, Deus Filho: assenta-te à minha direita. O pai disse para o filho: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aqui no King James Version, King James atualizado, fala assim: assenta-te à minha direita e aguarda até que eu coloque os inimigos como objeto de descanso para os seus pés. Aleluia! Finalmente, o Senhor vai derrotar todos os seus inimigos e vai colocar como descanso para os pés do nosso Senhor. Senhor Jesus. E ele fala assim: o Senhor enviará de Sião, outra vez, Monte Sião. De Sião, enviará de Sião, aquele grupo, de consagrados, que formam parte daqueles mais fortes. Você quer ser mais forte? Quer fazer desse grupo mais forte? O cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Aqui no versículo 3, precisa recorrer ao que escrevi o que está escrito em King James atualizado, versículo 3, diz assim: o teu povo se apresentará generoso no dia da
convocação. Há um dia da convocação. Hoje é o dia da convocação. A conferência geração final é uma convocação. Se alistem. Não perca mais tempo. É agora. É hoje. Senhor Jesus, o teu povo se apresentará generoso no dia da convocação nos montes santos. Esse monte santo é Sião. Mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora, tu terás teus exércitos de jovens santos. Aqui diz, mais numerosos do que a gota de orvalho, né? Gota de orvalho no seio da aurora. Diz a aurora, ela produz essas gotas de orvalho. E mais esses jovens que se alistam aos seus exércitos, é mais numeroso do que gotas de orvalho. Amém? Tu terás teus exércitos de jovens santo. Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus. Vamos continuar. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis, ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Aqui é uma profecia que está escrita em Apocalipse, na última batalha de Armagedon, não é? Quando o Senhor e seu exército, nós estamos na igreja, não é? Então a igreja está sendo edificada, e à medida que a igreja é edificada, a noiva será ataviada. Na medida que a igreja se edifica, a noiva se atavia, amém? Está recebendo lavagem pela água da palavra. Por isso é importante a palavra na vida da igreja. Palavra profética nos dá direção, nos dá também o cuidado, também nos dá nutrição. Somos nutridos, somos alimentados. Essa palavra profética nos dá saúde espiritual, porque ela é cheia de vida. Ó Senhor, capaz de rejuvenescer essa noiva que é cheia de rugas. Cheia de quê? Rugas e manchas. Ó Senhor Jesus, pela velha criação. Então, irmãos, é o que o Senhor está fazendo conosco hoje, né? E depois da noiva, ela é noiva, ela também será um exército que Cristo vai usar. Então, quando os vencedores serão arrebatados no trono de Deus, ali, irmãos, haverá união de Cristo com a sua noiva, e ambos descerão unidos para derrotar seu último inimigo, as nações. Aqui disse, ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Você se lembra aquela passagem em Apocalipse? Não vamos procurar lá, mas que diz assim, que foi dada ordem para abutres dos céus. Venham, comam à vontade, cadáveres por todo lado. É um banquete chamando para banquete. Isso mostra que tanta gente, tantas pessoas do mundo morreram. Não é verdade? Iam fazer guerra contra Cristo, e o Cristo e a igreja derrotam eles. Cristo e a sua noiva. E finalmente virá o milênio, onde haverá o casamento, a festa de casamento por 1000 anos. Aí então virá a Nova Jerusalém, é Cristo e a sua esposa. Uma entidade só, totalmente unida. Aqui então
muito, muito, muito profético, né? Irmãos, isso nos lembra também em Gênesis capítulo 24, nós estamos na era do Espírito, 24:1 diz: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía. Então, aqui nós temos Abraão, representa o Deus Pai. E o seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que Abraão possuía, Abraão entregou tudo para esse servo mais antigo da casa, que representa o Espírito Santo. E o Isaac representa o filho. Então, Abraão deu uma missão para o servo mais antigo da casa, que representa o Espírito Santo, para ir buscar uma noiva para seu filho Isaac. Amém? Então hoje é a missão do Espírito Santo preparar essa noiva para casar-se com Cristo. Aleluia! Isso é bom, muito bom. Agora quero te mostrar, mesmo capítulo 24, versículo 60. É um versículo bastante profético, né? Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Aqui fala assim, disseram: és nossa irmã. Irmão é um relacionamento de vida, é vida de Deus, amém? Isso é questão de vida. E depois, disseram: és nosso irmão, sê tu mãe de milhares e de milhares. Aqui não disse assim, seja, sei lá, cresça sua descendência e tal. Mas disse: se tu a mãe. O que é mãe? Mãe é vida, vida que gera. Então, irmãos, aqui, se tu a mãe, essa mãe é reprodutora. A igreja, Rebeca representa a igreja reproduz. A igreja é uma igreja que se multiplica. Amém? Em Gênesis 2, versículo 15, fala assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Cultivar é para a multiplicação da vida e o guardar é para proteger o jardim. Mas aqui, irmãos, eu quero mostrar para vocês, aqui em Gênesis 24, 60, é muito mais agressivo que isso. É ofensivo para o inimigo. Porque ele fala assim: se tu a mãe de milhares, a igreja precisa produzir milhares e milhares. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Rapaz, nós estamos lutando na frente, não. Estamos lutando até na porta do inimigo. Amém? Senhor Jesus, olha só isso. Isso é bem mais do que guardar o jardim. Eu vejo assim, que tua descendência possua a porta dos inimigos. Irmãos, quer ser esses jovens santos? Exércitos de jovens santos? Tenha certeza que esse exército vai possuir a porta dos seus inimigos. Amém? A vitória já é nossa. Oh Senhor Jesus, de um lado vamos expandir, multiplicar a vida, por outro lado nós vamos derrotar os inimigos.
esses com cetro de poder, reinará sobre as nações. Senhor Jesus. Isso também igual em Mateus 16, né? Mateus 16, 18. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a versão melhor é, as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja edificada. Quando estamos edificada, amém, nós vamos até a porta do inimigo. Amém? Por isso, irmãos, vamos nos edificar, né? Aqui, voltando em Gênesis 24, 60, aqui disse, por sua porta dos seus inimigos. Os inimigos aqui estão em plural. Claro que pode ter vários inimigos, mas eu aqui identifico apenas dois. Pode ter outros, né? Inimigos. Mas aqui o primeiro é o inimigo convencional de Deus, que é o Satanás. Não é verdade? Ele é um opositor. Ele está sempre opondo a Deus. Toda iniciativa de Deus, ele é contra. Deus fala A, ele é contra. Deus fala B, ele é contra também. Então ele é do contra. Não é verdade? E ali, irmãos, o outro inimigo pode ser que está dentro de nós, meus irmãos. É a nossa vida da alma, nosso velho homem, nosso ego, nosso eu. Não é verdade? Esse inimigo que está interno, ele colabora com o inimigo que é o Satanás. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Precisamos também derrotar esse inimigo que está interior. Isso também somos ajudados pela vida da igreja. No cuidado e também pela palavra profética, essa palavra nos lava, né? Tira e nos mostra a luz, né, de que esse inimigo está dentro de nós. Muitas vezes a gente fala, cadê você, inimigo? Quero te dar um soco na cara. Você não sabe que o inimigo está dentro de você mesmo, não é verdade? Então, irmãos, quanta luz que o Senhor nos tem dado, não é verdade? Ó Senhor Jesus. E também, porque o Senhor, desde Gênesis 1, 28, Senhor Jesus, diz assim, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui novamente aparecem duas coisas. Primeiro, ser fecundo é para multiplicar. Segundo, encher a terra e sujeitar. Sujeitar é dominar sobre eles. Dominar sobre os peixes do mar, que aqui é um tipo de inimigo de Deus, demônios que habitam no mar, que debaixo da terra. E também dominai sobre as aves dos céus, que aqui tipifica os anjos caídos nas regiões celestiais, os principados e potestades. E também todo animal que se rasteja pela terra, são aqueles que são com Satanás, que vivem aqui na terra. Então o Senhor Jesus, isso é na velha criação, na nova criação, o Senhor Jesus veio, né? Olha só aqui, em Filipenses capítulo 2, né? Versículo 5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, acabei de falar, nos céus e a região celestial, onde habitam os principados e potestades. Na terra, são todos os inimigos de Deus aqui na terra. E debaixo da terra, que são os demônios que habitam no mar. Então eles, eles são inimigos, né? O que acontece? Eles vão dobrar, um dia eles vão dobrar joelho para o Senhor Jesus. E eles um dia, como inimigos, eles vão ter que confessar na marra que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Oh Senhor Jesus! Quer fazer parte desse exército? Vamos nos alistar! É a hora, né? Agora é a hora. Senhor Jesus. Amanhã vamos ter sequência da palavra. E graças ao Senhor pelo que nós pudemos transmitir a vocês, né? Vamos orar? E vou orar por vocês. Ó Senhor Jesus, toda a glória seja dada a Ti. Ó, Tu és o único vencedor, vitorioso, ó, glorificado, assentou-se à destra de Deus, somente aguardando, ó Senhor, que todos os inimigos sejam postos como estrado debaixo dos Teus pés. Ó Senhor, hoje é era do Espírito, hoje é a obra do Espírito. Leva a Tua igreja, Senhor, ó Senhor Jesus, a se tornar uma noiva preparada, como um exército, para ajudar a Ti, Senhor, para derrotar todos os inimigos, ó Senhor, e colocá-los debaixo dos Teus pés, para que o Senhor finalmente tenha um descanso definitivo e permanente. Ó Senhor Jesus, faz nós parte desse exército dos jovens e santos. Ó, consagramos todos os jovens, ó, que nos ouvem, que nos veem, Senhor, que eles tenham coração totalmente para o Senhor, fazer parte desse exército, pregando o Evangelho, ó, cuidando das pessoas. Senhor Jesus, muito obrigado pela vida da igreja. Na vida da igreja somos crescidos, Senhor, até a nossa glorificação, até a nossa salvação completa. Muito obrigado, Senhor. Ó Senhor Jesus.